no ar pela sua Unirádio Momento Espírita. A vida na sua dimensão maior. A arte de educar os filhos é a mais difícil do mundo. A solidariedade está nas leis da natureza. Por que existem tantas religiões? Uma só não bastaria? A falta de disciplina é que nos causa os mais lamentáveis problemas. No Espiritismo, não existe ritual de exorcismo. Lar Meimei agradece colaboração de amigos e comunidade. Ouvinte da Unirádio, muito bom dia. São 11h30 em Garça. Por motivo de força maior, nosso programa não foi ao ar no domingo passado. Foi apresentado no horário uma palestra espírita. Estamos iniciando a edição de 16 de julho de 2017. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo a pessoas que você ama. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. www.uniradio.com.br. Repetindo, www.uniradio.com.br. E você ainda pode ouvir Momento Espírita pelo Facebook. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes para você e para os demais ouvintes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone, durante a sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado em qualquer horário. Anote então o e-mail do programa, momentodamasco@gmail.com. Repetindo, momentodamasco@gmail.com. Você também pode escrever ou trazer pessoalmente o seu recado. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Trata-se do romance A Espera do Amanhã, da autoria do espírito Antônio Bento, pela médium Diana Machado. O drama de um casal que sofre a morte do filho, até o despertar para a certeza do reencontro. A Espera do Amanhã é da editora O Clarim e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ganhou o livro na edição anterior Luzia Anunciação Moreno, do bairro Araceli. Ligue para o telefone fixo 3471-0700, aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares: da Vivo, 997-512397, ou da TIM, que é o 981-792405, até o meio-dia, e concorra a um exemplar do romance A Espera do Amanhã. E agora temos mais um canal de comunicação, que é o WhatsApp. Use para isso o número da Vivo, 997-512397. Participe do programa. Mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Esta é a edição 2201 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Gustavo Souza é o técnico responsável pela edição sonora desse programa. A apresentação é de Juliana e Cláudio. Participações: Marco Antônio, Luiz Eduardo e Sônia. Secretaria Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. O órgão controlador de trânsito nos Estados Unidos encomendou uma pesquisa para verificar quais as causas dos acidentes nas ruas e estradas daquele país. Os números obtidos foram mais ou menos os esperados. Em 58% dos casos, o motorista estava distraído ou envolvido em outras atividades além da direção. As distrações foram observadas antes de 44% dos registros de perda do controle do carro.
89% dos registros de saída da pista, 76% das colisões traseiras e 55% de outros tipos de batida. Segundo esse estudo, as maiores causas de distração foram conversa com passageiros, 15%, uso do celular, 12%, olhar para alguma outra parte do veículo, 10%, olhar para algo fora do carro, 9%, cantar ou dançar ao som de música, 8%, arrumar-se no carro enquanto dirigia, 6%, e tentar alcançar algum objeto, 6%. Todo motorista sabe dos perigos que corre enquanto dirige, pois a própria atividade de dirigir em si mesma já é perigosa e arriscada, exigindo atenção redobrada. No entanto, vez por outra, pode incorrer numa dessas situações e vir a sofrer um acidente que, além dos prejuízos materiais, pode resultar em ferimentos, perda de movimentos, comprometimento geral da saúde e até em morte. Esta matéria, divulgada pela imprensa, dá margem a uma avaliação de nossa vida, pois a vida na Terra é transitória e as situações que ela nos oferece ao longo de nossa caminhada servem para que desenvolvamos nossas potencialidades espirituais. Todos estamos sujeitos às leis da natureza, até porque somos seres naturais e imperfeitos. O melhor motorista pode cometer um erro primário e ter de arcar com suas consequências. Na vida, não vivemos como queremos, pois se fôssemos fazer tudo o que queremos ou viver da maneira como desejamos, por certo, teríamos muito mais problemas do que temos e a vida seria bem mais curta. O dia a dia de nossa vida, sejamos motoristas ou não, em casa ou na rua, no trabalho ou num ambiente de lazer, está cheio de perigos, exigindo de cada um atenção e cuidado constantes. Cuidado no andar, cuidado no agir, cuidado no falar, cuidado em lidar com as pessoas, cuidado com a saúde, cuidado com aqueles a quem amamos ou queremos bem. Uma simples desatenção, uma omissão ou uma precipitação de nossa parte pode resultar em prejuízos, alguns dos quais irreversíveis. É que estamos na Terra para aprender e evoluir. Na verdade, aprender deveria nos proporcionar os melhores momentos de alegria e satisfação conosco mesmos. Uma providência que deixamos de tomar, uma palavra no momento impróprio ou para a pessoa errada, um ato precipitado e infeliz, uma resposta impensada no momento de tensão, podem mudar completamente o rumo de nossa vida. Eis por que conduzir a vida com atenção e cuidado. Os grandes mestres da humanidade, espíritos que aqui reencarnaram em todas as épocas e em todos os povos, sempre vieram com mensagens nesse sentido, a fim de que o homem, sabendo viver melhor, possa tirar o máximo proveito de suas experiências neste mundo. Estejamos atentos. Estudo, caro ouvinte. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, contamos com suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação é de grande proveito. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira participação de hoje. Duas perguntas da nossa habitual ouvinte Tatiane Duarte Vieira, residente no Conjunto João Zapata. A primeira pergunta: qual a melhor forma de educar nossos filhos? Não é uma pergunta fácil de responder, Tatiane. Até porque, como você mesma sabe, não existe uma fórmula pronta, acabada e definitiva para isso. Ou seja, não existe uma receita para educar, pois a educação ou a formação de bons hábitos em nossos filhos é mais uma questão de arte do que de técnica. Ela tem muito de pessoal, que cada um pode dar a seu modo, com os seus sentimentos e suas ideias. Mas educar requer dos pais, primeiramente, adequar seu comportamento às necessidades de cada criança.
Quem tem mais de um filho sabe que eles não são iguais. Trabalhar com coisas ou com objetos é relativamente fácil, porque você pode fazer da coisa ou do objeto o que você quiser, porque são passivos. Mas você não vai conseguir fazer o mesmo com a criança, que é um ser ativo, um espírito em transformação. O primeiro requisito da educação é a finalidade para a qual você quer formar o filho ou a filha. E isso depende de sua filosofia de vida, de sua concepção, como mãe, como pai, do que é a vida, o que estamos fazendo neste mundo e para onde vamos depois desta existência. Para a doutrina espírita, a finalidade da educação aqui na Terra é a formação do homem de bem. Os pais que aceitam o espiritismo, concordando com seus princípios, sabem que antes de o filho ou a filha ser uma pessoa humana, ele ou ela é um espírito imortal, que não veio a este lar por acaso, que vem de experiências de vidas passadas, trazendo potencialidades e tendências positivas e negativas. Que o novo lar lhe representa uma nova oportunidade de aprendizado e reajuste para o seu desenvolvimento espiritual e intelectual e, sobretudo, moral. Os pais sabem, portanto, que têm um sério compromisso no encaminhamento desse espírito e que isso é uma missão das mais importantes na Terra. Mas os pais devem saber, sobretudo, que eles próprios, que já são pessoas adultas, têm suas próprias limitações e seus próprios defeitos, que precisam estar preparados para não transmitir as influências negativas aos filhos e que, portanto, precisam estar sempre reavaliando a própria conduta, uma vez que serão suas atitudes e comportamento, muito mais do que suas palavras, suas ordens ou o seu consentimento, que terão maior peso na educação. É por isso que a educação é difícil, Tatiane. E você, como mãe, sabe muito bem disso. Educar filhos não é apenas e tão somente atuar diretamente sobre eles por meio da palavra ou de condutas repressivas ou permissivas. Para os pais, a arte de educar é também a de se mudarem a si mesmos naquilo que precisa ser mudado, para que sua maneira de agir como pais, no dia a dia das relações familiares, seja veículo de influências benéficas, tanto para impressionar o espírito dos filhos, como para preservar o ambiente espiritual da casa, atraindo boas influências e proteção. Em suma, podemos dizer que educar não é apenas dizer o que é certo e o que é errado. Não é apenas estimular a criança a fazer ou não fazer tal coisa. Não é apenas criticar ou elogiar, mas é, sobretudo, procurar criar um ambiente de respeito e afeto dentro do lar, entre os pais e os demais membros da família, quando houver, de modo que todos se sintam acolhidos e amados ali e reinem o máximo de harmonia possível. Entre os espíritas, para ajudar na harmonização do ambiente familiar, costumamos recomendar a prática da prece e do evangelho no lar. A prece deve ser algo natural e espontâneo, de que os pais se valem em alguns poucos momentos consagrados. E o Evangelho no Lar é a reunião da família em torno das lições de Jesus, para comentá-las, admirá-las na sua beleza e procurar aplicá-las na vida cotidiana. Desse modo, o Evangelho no Lar tem tripla finalidade. Serve de avaliação semanal das relações entre os membros da família, de reflexão sobre o sentido da vida e de proteção espiritual para todos. Não há, portanto, uma fórmula mágica, Tatiane, para dizer como educar os filhos, mas apenas alguns lembretes e sugestões que podem ser utilizados por qualquer mãe ou qualquer pai de bom senso, espírita ou não. O que mais favorece a educação da criança, sem dúvida, é o clima espiritual da casa. E o clima espiritual da casa depende quase que exclusivamente da qualidade das relações entre as pessoas que nela convivem. Quanto mais respeito, quanto mais solidariedade, quanto mais amor, mais facilmente chegamos a bons resultados. Chico Xavier costumava dizer que os pais não podem deixar de ensinar Deus aos seus filhos.
A ideia de um ser de supremo amor e suprema justiça nos aponta ao rumo que precisamos dar à vida e, ao mesmo tempo, nos assegura de que nunca estamos sozinhos. Por outro lado, os centros espíritas oferecem aulas semanais de evangelização para crianças e adolescentes, além da biblioteca infantil, que existe inclusive no Caminho de Damasco para empréstimos gratuitos de livros. Diversos livros sobre educação da criança existem na vasta literatura espírita, abordando esta questão dos mais variados ângulos. Lendo livros como esses, os pais encontram as oportunas abordagens que os ajudarão muito, tanto na arte de educar os filhos, como na difícil arte de se educarem a si mesmos. Podemos citar algumas dessas obras como Nossos Filhos são Espíritos, de Hermínio Miranda. Educar os Filhos, Compromisso Inadiável, de Lúcia Moraes. Educação Espírita de Nossos Filhos, de Gesiel de Andrade. E atenção ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos seguintes celulares: 997-512397 da Vivo ou da TIM, que é o 981-792405. E lembre-se, pelo telefone da Vivo, 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! E vamos passar para a segunda pergunta da Tatiane Duarte Vieira. Por que Deus permite tantas religiões e tantas contradições? Esta é uma questão interessante e sempre presente em nosso programa, Tatiane. Vários ouvintes não espíritas costumam dizer que ouvem o programa porque não nos ocupamos em criticar ou condenar outras religiões. E, ao mesmo tempo, nos mostramos interessados em passar uma boa mensagem para todos. Esta é uma característica da doutrina espírita: respeito e harmonia entre os diferentes. Nós acreditamos, Tatiane, que o mundo está caminhando para isso. Aliás, não somente nós. Há vários líderes religiosos em todo o mundo que defendem esta mesma ideia. Há 50 ou 60 anos atrás, o clima social ainda se via muito perturbado com discussões e conflito entre as religiões, onde cada qual queria se impor com a sua maneira de ser, de crer, acreditando que com isso arrastaria mais adeptos ou seguidores. Felizmente, essa idade do confronto está passando. Hoje, dá para perceber que pessoas de diversas religiões começam a entender que não pode haver barreira intransponível entre nós, só porque professamos credos diferentes. Afinal, todos somos filhos do mesmo Pai, e cada um, na sua maneira de se manifestar, agradece por isso. Embora os homens se dividam em diferentes religiões, a fé é a mesma, o propósito é o mesmo, e a maior aspiração de todos os seres humanos é a conquista da paz. Paz é harmonia, entendimento, e na casa de Deus há lugar para todos. Lá no Evangelho, quando Jesus enalteceu o gesto solidário do samaritano, ao socorrer o homem ferido, e, ao mesmo tempo, criticou a omissão do sacerdote e do levita, ele não disse que o samaritano estava certo em não acreditar que Deus estava no templo de Jerusalém, como o sacerdote e o levita acreditavam. Ele simplesmente qualificou o seu gesto de caridade. Para Jesus, a forma como cada um reverenciava a Deus não era o mais importante, mas sim a sua conduta diante do próximo. No Livro dos Espíritos, quem ainda não conhece essa obra, seria interessante conhecê-la, encontramos um capítulo que trata especialmente da lei de liberdade, dirigido a todos os homens de todos os cultos e origens. Neste capítulo, que acabamos de citar, na parte referente às leis morais, encontramos de forma clara e irrefutável um dos direitos fundamentais da pessoa humana: o direito de ter as próprias ideias e convicções, de poder expressar seu pensamento e sua religião. Como a cada direito corresponde uma obrigação, desde que você pode ter a sua própria crença, todos os demais devem respeitá-la na sua maneira de crer.
E não só isso, também devem defendê-la quanto ao gozo desse direito. Ora, o próprio Deus, que é o poder supremo, nos respeita e nos protege em nossos direitos de crer ou não crer, reconhecendo que seus filhos são diferentes na forma de ver e encarar a vida, mesmo que corram o risco de tomar decisões erradas. O caminho que Jesus ensinou não é de uma determinada religião, mas o caminho do amor ao semelhante. Para o Espiritismo, não há como exigir que todos pensem do mesmo jeito e rendam o mesmo culto. Deus não nos criou para sermos iguais em tudo. Se assim fosse, Ele nos teria criado bonecos, marionetes ou robôs, que sempre fazem tudo do mesmo jeito por não terem individualidades próprias. Cada um é um ser exclusivo, inédito, incomparável, insubstituível, porque cada um só é igual a si mesmo. É nisso que está a beleza da vida e a suprema inteligência de Deus. Você pergunta então por que as contradições? Porque na escalada para o conhecimento e para o progresso, nós precisamos aprender a superar problemas, obstáculos e dificuldades. Se todo mundo pensasse como todo mundo, se tudo caísse do céu de mão beijada, não haveria progresso no pensamento. Todo mundo concordaria com todo mundo, ninguém teria o que aprender um com o outro, pois não haveria motivação para cada um se sentir estimulado a buscar suas próprias respostas. Desse modo, estamos no mundo oriundos de diversos povos, diversas culturas e diversas crenças para aprender a nos compreender. E no meio dessa imensa riqueza de ideias e concepções, usos e costumes, vamos exercitando nossa capacidade de entender que na lei divina todos crescemos, todos evoluímos, usando da liberdade que Deus nos deu na busca de nossa própria perfeição. Lembre-se de Jesus. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Vi uma notícia sobre um grupo de pessoas que está sendo preparado para rituais de exorcismos, diz a Daniela Sueli. O padre responsável pelo treinamento afirmou que eles estão fazendo o que Jesus fez, porque Jesus expulsou o demônio. Os espíritas não acreditam em demônio, mas também expulsam espíritos maus. Não é a mesma coisa? Há de fato nos evangelhos episódios referentes ao afastamento de espíritos maus, de que Jesus se ocupou também. Os judeus do primeiro século acreditavam na existência do demônio como uma força especial do mal que se opõe a Deus. Já falamos aqui que essa crença vinha com o zoroastrismo, na época em que os hebreus estiveram sob o domínio do Império Persa. Havia naquele povo e naquela época, 2000 anos atrás, muitas crenças que, na mais das vezes, ajudavam a aliviar o sofrimento do povo, que, por sua vez, vivia procurando uma solução mágica para seus problemas. As doenças eram um grande problema, pois a medicina era muito precária. Acreditava-se, por exemplo, que as doenças eram causadas pelo demônio e que, expulsando o demônio, o paciente se curava. Embora em se tratando de uma visão simplista da vida, como também tem nossos índios, a crença no demônio tinha seus efeitos benéficos, embora não lhes trouxessem soluções definitivas. Jesus, no entanto, profundo conhecedor da psicologia humana, procurou não contrariar de frente essas ideias, talvez porque não visse condições de substituí-las por outra melhor naquele momento, sem abalar a fé do povo. Por isso mesmo, orientou seus apóstolos para o ajudarem nesse processo de desobsessão, afastamento de espíritos inimigos, e em algumas situações mostrou que é possível afastar más influências espirituais combinando a fé com o amor. É o que faz hoje o Espiritismo, embora afirmando que demônio seja todo espírito mal intencionado que se investe contra alguém. Todavia, a ideia de um reino do mal não existe no Espiritismo. Aliás, pensar num poder do mal capaz de encarar e enfrentar o poder do bem, que é Deus, é uma contradição lógica,
Pois se tudo foi criado por Deus, tudo a Deus pertence. E como Ele é o poder e a bondade suprema, nada e nem ninguém tem o poder de sair do seu domínio. Se isso acontecesse, Deus não seria todo-poderoso, não seria bom e, portanto, não seria Deus. Logo, para o Espiritismo só existe um poder e, portanto, um comando. O que nós chamamos de mal é apenas uma circunstância incidental, ou seja, decorre dos espíritos imperfeitos que não atinaram para o caminho de sua própria felicidade. Esses espíritos, e nós estamos entre eles, ainda não desenvolveram um senso capaz de compreender as leis de Deus. Por isso cometem erros, causam sofrimentos aos outros e a si mesmos, sem, no entanto, perder a condição de filhos de Deus. Em última instância, podemos dizer que os demônios somos nós quando odiamos, quando somos indiferentes às necessidades de nossos irmãos, quando causamos prejuízos, quando não atinamos para o verdadeiro significado da vida. Mas, como Jesus nos recomendou amar os inimigos, os demônios, que são os maiores inimigos, também devem ser amados, pois são nossos irmãos. Por outro lado, Daniela, a abordagem que o Espiritismo faz em relação aos espíritos perturbadores ou perversos é diferente da que fazem os exorcistas. Para nós, o espírito mau tem mais de ignorância do que de maldade. Nós, espíritas, os colocamos na mesma condição dos algozes que sacrificaram Jesus, lembrando que o Mestre não se revoltou contra eles, mas, pelo contrário, em seus últimos momentos, elevando seu pensamento a Deus, rogou por eles, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Do mesmo modo, o que temos no Centro Espírita não é exorcismo ou simplesmente expulsão, mas um processo de desobsessão, em que procuramos não apenas afastar o espírito perturbador, que consideramos espiritualmente doente, mas ajudá-lo a reconhecer seus erros e voltar-se para Deus. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes: o telefone fixo 3471-0700, os celulares da Vivo, que é o 997-512397, e o da TIM, que é o 981-792405. E o WhatsApp, que você também pode utilizar, que é o 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, solidariedade e vida. Conta-se que um homem vagava por uma região deserta procurando um abrigo para se defender de rigoroso frio. Em determinado trecho do caminho, ouviu um choro agudo que vinha em sua direção e, ao se aproximar, divisou uma criança abandonada, quase a morrer de frio. De pronto, sentiu um impulso para ajudá-la. Teve pena da criança e já se preparava para acudi-la quando pensou: não devo fazer isso. Se essa criança está morrendo de frio neste lugar deserto, eu também estou. Se tentar ajudá-la, talvez nem ela e nem eu sobreviveremos ao rigor deste inverno. É melhor seguir o caminho sozinho, pois pelo menos
um de nós sobreviverá. Pensando assim, o homem prosseguiu. Logo atrás, porém, vinha um outro homem na mesma condição do primeiro, também tremendo de frio. Mas este, ao passar pelo mesmo lugar e ouvir o choro dolorido da criança, aproximou-se e, cheio de compaixão, tomou-a nos braços de encontro ao peito. E, aconchegando-a, prosseguiu com ela no colo. Mais adiante, porém, carregando a criança, surpreendeu-se ao encontrar o primeiro homem caído ao chão. Quando parou para verificar o que podia fazer, percebeu que ele havia morrido de frio. Então, com a criança ao colo, aconchegando-a fortemente ao peito, o segundo homem conseguiu chegar ao povoado mais próximo, onde os dois foram socorridos e amparados por moradores. Agradeceu a Deus por estar vivo e por ter levado a criança. Foi então que percebeu que é assim que funciona a lei de Deus. Os dois, ele e a criança, um agasalhou o outro e por isso os dois sobreviveram. A conclusão é óbvia. O bem que faço é o bem que recebo. Ou então, tudo que faço aos outros estou fazendo a mim mesmo. Ninguém consegue iluminar o caminho de alguém ao seu lado sem iluminar o próprio caminho. É a lei de ação e reação. Nos meados do século passado, um grupo de estudiosos do comportamento animal, entre eles o primatólogo holandês Frans de Waal, constatou que entre os chimpanzés, os primatas que na escala evolutiva estão bem mais próximos do homem, existe mais cooperação que competição, mais solidariedade do que individualismo. Um exemplo espantoso constatado nesses estudos foi a observação de uma chimpanzé fêmea ajudando outra fêmea durante o parto. Por isso é que dizemos que a solidariedade faz parte da lei da natureza e ela existe entre os humanos para ser desenvolvida e aprimorada. Quando Jesus insistiu na prática do bem, o que ele sintetizou como amor ao próximo, ele queria dizer que se todos se amassem, todos seriam amados e estaria resolvido o maior dos problemas humanos. Isso todos nós já sabemos. Só não sabemos muitas vezes transformar o que sabemos no bem que podemos de fato fazer. Na verdade, quando nos propomos ajudar as pessoas em suas necessidades, não estamos apenas ajudando essas pessoas. Estamos nos ajudando a desenvolver a maior de todas as virtudes. Estamos crescendo para nós mesmos e, sobretudo, estamos aprendendo a nos amar. Se tivéssemos uma percepção mais ampla das leis da vida, agradeceríamos àqueles a quem ajudamos, porque eles nos deram motivo para sairmos um pouco de nosso cômodo egoísmo, tornando-nos mais solidários, mais humanos e mais divinos. Eis porque recebe mais aquele que dá, não só porque faz o que deveria fazer, mas porque se sente mais realizado, mais feliz consigo mesmo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve o Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí nosso endereço eletrônico, momentodamasco@gmail.com. Vou repetir, momentodamasco@gmail.com. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente seu recado. E chegou o momento Mei com o nosso companheiro Luiz Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte. Mais uma vez, o Lar Meimei se sente gratificado com o trabalho e a dedicação de todos os companheiros que não mediram esforços para participar da Festa da Cerejeira, este ano na sua 31ª edição, levando o nome de Cerejeiras Festival. Em todos esses anos,
as autoridades e a comissão organizadora sempre reservaram espaço para as entidades assistenciais da cidade, pois essas entidades, sem buscar qualquer tipo de lucro ou vantagem, trabalham com voluntários para minorar os problemas sociais. Neste ano não foi diferente, e o Lar Meimei, uma dessas entidades, esteve presente, como sempre, com sua tradicional barraca de artesanatos, doces e salgados e livros espíritas. Trata-se de um trabalho de pessoas que sentem a necessidade de oferecer algo de si mesmas em benefício da população, sobretudo a parcela mais pobre que precisa de amparo e orientação. Tivemos ao lado da concha acústica 5 dias de participação, reunindo, além do material que é confeccionado e o que é doado, o esforço e a dedicação de cada um, que muitas vezes teve que se desdobrar para dar conta do trabalho. Todo trabalho voluntário tem a vantagem de ajudar quem precisa e a de exercitar o voluntariado nas suas potencialidades espirituais. Na verdade, seguindo o Espiritismo, todo ato de doar provoca uma reação imediata de retorno, não propriamente em bens materiais, mas em alegria e paz ao espírito. Assim sendo, o Lar Meimei vem ao público agradecer a todos os amigos que participaram da confecção de produtos, que se esmeraram para estarem ali presentes e que, muito mais do que a doação em si, vieram transmitir muita alegria nesse convívio saudável de 5 dias. Sob as bênçãos de Deus, sejam sempre felizes em suas realizações. O Lar Meimei tem uma história voltada para a família, a partir do fornecimento de sopa e doação de cestas de alimentos a famílias que passam por situações críticas. O lar vem procurando caminhos para melhorar seu atendimento. Por isso, está empenhado em acolher os que ali chegam, não só para que sejam materialmente beneficiados, mas para que espiritualmente se sintam participantes de uma família. Por isso, está se abrindo cada vez mais para atividades que propiciem boa convivência através de palestras, encontros e contatos com pessoas da comunidade. Temos também um serviço de atendimento médico e a presença de profissionais de boa vontade que podem trazer informações necessárias e oportunas, principalmente para as senhoras que frequentam a casa. Atualmente, o prédio do Lar Meimei, por força da necessidade, está passando por uma ampla reforma que está sendo realizada devagar, atendendo inclusive aos recursos de que a instituição pode dispor. Logo, quem passa pela Labieno da Costa Machado já pode perceber que a fachada do Meimei está mudando e que logo teremos uma nova casa toda remodelada e pronta para trabalhar mais. Aqueles que quiserem colaborar com algum tipo de doação, inclusive alimentos não perecíveis, roupas e outros produtos usados e em bom estado, podem se dirigir ou mesmo telefonar para a instituição, pelo que antecipadamente agradecemos. O Lar Meimei fica na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285, bem em frente ao semáforo, mas as pessoas podem entrar pela Rua 7 de Setembro, esquina. O telefone de contato com o Enio ou com a Dolores durante o dia é o 3471-0604. O lar realiza toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha, cuja entrada é na 7 de setembro, número 42. Você pode colaborar doando produtos usados ou fazendo compras no bazar, que está sobre a responsabilidade da Paula. E um aviso: nosso querido companheiro Mares Edílio de Carvalho, que participa desse segmento do programa com informações e comentários sobre o Clube do Livro Espírita, ficará ausente por algumas edições, a partir de hoje, pelo fato de ter sofrido um acidente e encontrar-se impedido de atuar. Desejamos que o Mares se recupere o mais breve possível para voltar às suas atividades normais. Agradeço sua participação, sua atenção, desejando-lhe um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do centro. O caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, tem passes todos os dias às 18 horas, menos quinta-feira.
Para as crianças, tem passes que começam às 17h30. Nesta segunda-feira, palestra sobre o tema Como nosso espírito tem influência sobre nosso corpo. Na próxima quinta-feira, continuam no Caminho de Damasco os estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Toda terça-feira, às 19h30, grupo de estudos dos livros Os Mensageiros, de André Luiz, e Estude e Viva, de André Luiz e Emmanuel. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo a partir do livro Nosso Lar e do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, às 20 horas, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta-feira, temos a leitura em grupo. Estamos lendo e discutindo o livro Sexo e Destino, da autoria de André Luiz. Todas essas reuniões são abertas a quem tiver interesse de participar. E atenção, se você quiser ser atendido pessoalmente para falar de seus problemas, busque o serviço de atendimento fraterno do Caminho de Damasco. Procure um dos nossos atendentes diariamente às 17h30, menos na quinta-feira, para o período da tarde, e 19h30 para o período noturno. Para conversas pessoais ou agendamentos, você também pode utilizar o seguinte endereço eletrônico: momentovidas@gmail.com. Repetindo o e-mail, momentovidas@gmail.com. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei estão funcionando aos sábados às 14 horas no Lar Meimei, sob a responsabilidade da Silvia, da Vândria, da Cristiane e da Mariana. Senhores pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos, e no mesmo horário há o curso sistematizado de Espiritismo para os adultos. Mais informações através deste programa ou no Centro Espírita Caminho de Damasco. E atenção, o Lar Meimei continua com sua campanha de alimentos para reforçar e ampliar o atendimento das famílias que necessitam de cestas básicas. Quem estiver interessado em colaborar eventualmente ou mesmo integrar as equipes de arrecadação da campanha, favor entrar em contato com o Caminho de Damasco, com Lar Meimei, pelo telefone 3471-0604 ou diretamente com o nosso programa. Empréstimo de livros. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco funciona das 17 às 20 horas, segundas, quintas e sextas. Aos domingos, terças e quartas, das 17 às 19 horas. Você está convidado a utilizar gratuitamente os serviços da biblioteca no empréstimo de livros e DVDs. E por falar em biblioteca, vamos ouvir agora mais uma mensagem da Sônia Marra. Bom dia. Hoje apresento a vocês o livro Estamos a Caminho, cartilha de preparação para o reencontro de Ana Lúcia Caetano, editora Boa Nova. Espero que gostem. Agradeça todos os dias pelo encontro que teve com essa pessoa querida que se foi, pelos filhos que porventura tenha tido do relacionamento com ela. Agradeça a chegada de netos e sobrinhos que enchem nossa vida de esperança. Agradeça pela pessoa que partiu. A morte não consegue separar daqueles que se amam. Agradeça pelo filho ou filha de cuja companhia e presença física você por um tempo pôde desfrutar. Deus usa o tempo para nos unir e não para nos separar. Agradeça, porque agora você poderá restabelecer um contato eterno com essa pessoa. Quando nos separamos daqueles que amamos, devemos continuar amando-os mais ainda, a fim de alimentá-los à distância. Lembre-se de que essa separação é uma breve pausa. Agradeça pelo amigo ou amiga que se despede. Agradeça pela amizade que construíram juntos, pelas viagens, risadas, almoços, encontros e, quem sabe, até pelas brigas. Agradeça a esse amigo que se tornou um irmão em sua história de vida, mesmo ele não sendo da sua família de sangue. Com toda certeza, ele faz parte da sua família espiritual. Agradeça ao irmão ou irmã que adicionou em você o amor em família, a companhia e a admiração. Ele ou ela continuam aguardando suas preces para sutis conexões. Agradeça a Deus pelos seus pais, pois eles disseram sim para que você pudesse voltar a este mundo. O amor de pai e mãe tem cheiro, sabor, palavra e som, cumplicidade e desapego. Se já partiram, nossos pais nos esperam amando-nos mais ainda. Onde for que se encontrarem, eles já sabem, quem ama liberta.
Tudo é amor, até mesmo a dor. O amor aguarda e confia, permitindo-se mudar a cada dia em direção ao bem. O ato de amar alguém proporciona a cura de um e de outro. Agradeça pelo reencontro que um dia chegará. O reencontro inicia-se pelo caminho da flor. Escolha a cada semana uma flor que represente a beleza que gostaria de ofertar a quem se foi e deixe em um vaso, num lugar iluminado. Quando quiser, escreva um recadinho e envie a essa pessoa pensamentos de amor e de fé renovada e de certeza de sua imortalidade. Essa flor certamente chegará ao lugar onde se encontra quem partiu. E um dia, quando o jardim de flores oferecido por você estiver transbordando de tanta beleza e amor, chegará a hora do reencontro entre violetas, rosas, margaridas, hortênsias. Reuniões da Mocidade Espírita aos sábados. Atenção, jovens! As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 517. Os diretores da Mocidade estão convidando jovens para conhecer suas atividades. Palestra no CFEAC de Vila Araceli. E como todas as segundas-feiras, o CFEAC de Vila Araceli estará realizando amanhã, às 20 horas, mais uma palestra pública, com o tema O Evangelho segundo o Espiritismo, e o expositor é Pedro Botelho. E passamos agora ao sorteio do romance A Espera do Amanhã, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para o ouvinte, residente na Rua Doutor Horácio Sabino, número 131, em Júlio Mesquita, Alfredo Sorita. Parabéns, Alfredo Sorita. Aguarde que enviaremos o seu livro pelo correio. Muito obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue com a gente, participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que nos telefonou e a todos que nos acompanham nesta edição. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. E para encerrar, a mensagem final com Chico Xavier. Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, afeição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também a tua nota. Domingo próximo, a sua Unirádio voltará a apresentar Momento Espírita.
Realização Centro Espírita Caminho de Damasco, Garça.